Eu também quero viver a vida que você tá vendo, que ela é fácil. Agora fala pra gente aí, conta os perrengues, Pedrão. Fala das dificuldades, fala do que não funcionou, fala assim do tipo, obviamente, coisas também que você quando você escolhe uma coisa, você larga a mão da outra, né? São opções, são É. escolhas. Então, conta um pouco disso, assim, alguma coisa marcante pra você do tipo, isso foi difícil, né? Então, por exemplo, você saiu, igual você estava falando, eu era professor na Unesp. Aí você foi para a Europa, você foi fazer o quê? Como que foi isso? Conta uns perrengues aí pra gente. É. Eu acredito que esse foi o que eu vou contar foi o maior desafio que eu já enfrentei na vida, com certeza. Porque foi assim, ó, eu saí, fui pra Irlanda. Eu não sabia falar inglês, eu falava zero de inglês, zero, zero, zero. Tipo, eu entrei lá, eles têm o A1 e o A2, que são os níveis, os primeiros níveis, né? E como começou a ir muito brasileiro pra Irlanda, eles inventaram o A0, que é pra baixo do A1, tá ligado? Aí eu lembro que eu cheguei na Irlanda, eu entrei no A0, velho. Eu fiquei 2 semanas no A0, foi ridículo. Mas foi um processo, né? Passei por aquilo. E só que eu tava muito determinado. Eu falei assim, meu, eu vou passar, daqui um mês eu vou encontrar emprego, eu vou encontrar trampo, Uhum. independente do que for, eu vou encontrar. Sem falar E aí eu nada de lembro que eu inglês. entregava, sem falar nada de inglês, cara. Eu lembro que eu entregava um monte de currículo assim, e às vezes era chamado para entrevista porque eu colocava que o meu inglês era intermediário. Clássica, Aí eu clássica. cheguei, mano, tinha que ser, porque senão os caras nem te chamavam pra entrevista. Claro. Aí eu lembro que eu fui uma vez num hotel, que era perto de casa. Cara, que ficou nítido, né? A mulher dava risada da minha cara, falava assim, mano, esse moleque colocou inglês intermediário, mas ele não tá entendendo nada que eu tô falando, cara. Isso daí não é nem intermediário, isso daí é pior que uma criança. E também na outra do que que eu passei no Starbucks. E aí, cara, foi ridículo, foi ridículo. Porque eu cheguei lá, foi nítido, né? A mulher perguntou algumas coisas pra mim e eu, yeah, 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 só isso. E aí a mulher, tipo, tá bom, vai. Cara, ela nem fez entrevista comigo. Uhum, Nem fez entrevista comigo. Aí passou um mês, eu consegui um trampo. uhum, Que aí esse trampo pra mim foi o que foi mais desafiador. Porque foi um trampo que era de madrugada, então eu trabalhava das 10 da noite até 7:30 da manhã. 4 ou 5 vezes na semana. uhum. Só que eu fui muito focado pra juntar grana lá, sabe? Queria juntar grana porque eu não queria ficar lá muito tempo. Então eu já fui determinado juntar grana, ficar 8 meses, aprender inglês e ir para Portugal. Eu falei, cara, então eu vou aceitar passar por perrengue porque é isso, ou eu vou fazer dessa forma e ficar pouco tempo, ou eu vou ter que ficar muito tempo aqui vivendo uma coisa que eu não quero viver para sem sentido, né? Uhum. E aí eu trampava e ia de bike, cara. E era tipo 15 km da minha casa até o trampo, tá ligado? Conta um E eu pouquinho tinha... do clima da Irlanda aí. Não, vai vendo. Eu ia de bike, velho. Eu tinha que pegar a pista, tipo 10 km na pista, um pouco mais até, porque eram uns 2, 3 km dentro da cidade e o resto pista, cara. Uhum. Pista, pista, pista. E pensa, de madrugada, cara. De madrugada, assim, à noite, né? Eu saí de casa, tipo, sei lá, 8:30 da noite para chegar 9:30 pro trampo, que era 1 hora, e depois saía 7:30, chegava 8:30, 9 horas. Porque era 15 km, mas não dava para você fazer muito rápido, porque tinha umas subidas, umas descidas, era muito frio, porque, tipo, sei lá, a temperatura mais quente que eu peguei lá na Irlanda, nesses dias que eu pedalava, era, sei lá, 12 graus, entendeu? 13 Uhum. graus. Eu já peguei -2, -3, assim. Não E chegou a vento e nevar, chuva, né? mas é isso, sensação térmica -2, -3 com vento e chuva. Hum. Então, cara, às vezes eu chegava em casa assim, ó, tava com os bigodinhos congelados, velho. Os bigodinhos assim, ó, você passava assim, ó, bagulho congelado, cara. E, e aí eu chegava em casa, então eu acordava 8 horas, jantava, saía pedalando, ficava no trampo, saía 7:30 do trampo, chegava umas 8:30, 9 horas em casa, aí tomava café e tomava um banho e ia pra aula, cara. Aí ia pra aula, ficava na aula até, sei lá, 12:45, aí Uhum. chegava em casa, fazia almoço e deitava pra dormir. Sei lá, dormia umas
5, 6 horas por dia quando eu conseguia dormir, né? E, e aí, cara, era muito difícil ir pedalando, cara, todo dia. Porque, cara, você vai pedalando 1 hora, sozinho, só você e sua mente, Uhum. num frio, num lugar que, na maioria das vezes, eu falava assim, cara, nossa, eu não falo nada ainda de inglês, cara. Como que eu tô vivendo num lugar assim, morando aqui? Você começa a se questionar. Uhum. E eu vejo que esse foi o momento mais difícil, mas ao mesmo tempo eu acredito que essas situações difíceis são as que realmente fazem você aprender, né? Porque eu acredito que nós somos seres humanos que a gente não aprende pelo amor, a gente não tem esse nível espiritual ainda para aprender com o amor. A gente vai aprendendo com os sofrimentos, que é a única coisa que não é terrena, né? A única coisa que, não, que não é terrena é o sofrimento. Então, isso vai fazendo com que você evolua e aprenda. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu sentia isso no começo, tipo, cara, quantas vezes eu fui chorando pro trampo, cara? Eu ia chorando, pedalando assim, eu voltava chorando, cara. O que eu tô fazendo aqui? Por quê? E tal, me questionando. Mas depois que eu fazia, eu falava assim, passou mais uma, sou capaz, bora pra outra. E o meu trampo, cara, eu trampava com um cara que ele era muito folgado, cara. E ele Uhum. não fazia nada e deixava tudo pra mim. Isso também ia me tirando um pouco do sério, assim. E esse com certeza foi o maior desafio, assim. Eu Uhum. tive, cara, 2 crises de ansiedade lá na Irlanda, né? Acredito que todo mundo que vai, todo mundo que viaja, e fica fora, assim, e passa por situações difíceis, tem isso. Só que Uhum. isso é uma coisa que nunca é falada, sabe? As pessoas nunca veem isso. É tipo assim, nossa, tá morando fora, você tá fazendo não sei o quê. Ganhando em Mas euro. existe também as dificuldades. É a clássica, né? É, O cara agora tá ganhando em exatamente. euro, foi fácil pra ele, o cara agora tá na Europa. Certeza alguém tá bancando pra ele tá lá. É, Porque a galera acompanha o Instagram, acompanha o YouTube, é, fica falando, o cara só viaja. Mas ninguém vê o que rola nos é, bastidores, né? Irado. E assim, Pedrão, é. olhando pra trás, pra tudo isso que você falou, perrengaço, um dos, né? Valeu a É um pena? dos. Valeu a pena ou não valeu a Valeu pena? muito, É? claro, claro. Porque nesses momentos assim que eu tava pedalando, cara, que eu tava sozinho e tava refletindo, foi os momentos que eu mais me conheci, que eu mais parei pra pensar, tipo assim, meu, por que que eu tô fazendo tudo isso? Quem eu sou? O que eu quero? Tô indo no caminho certo? Não tô. Então, é, eu acredito que a gente vive numa época de superestimulação. Então, absolutamente tudo, a gente está numa superestimulação. Ou é Instagram, ou é. E a gente não tem esse tempo pra gente. A gente não consegue dedicar esse tempo para uma reflexão, para entender um sentimento que a gente está sentindo. E eu via que esse tempo era o tempo que eu tinha para fazer isso. Então foi o tempo uma época que eu me conheci muito. Eu conheci muito quem é o Pedro, sabe, do que o Pedro é capaz, como que o Pedro funciona. E eu amadureci muito, eu mudei muito, cara, muito, muito, muito. Uhum. Então não me Animal. arrependo, cara, foi irada.